Sabrina Cicarelli, do Jornal de Lavras, hoje diretamente da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Eu volto aqui hoje, dia 12 de dezembro de 2023, para novamente conversar com o reitor eleito, José Roberto Escoufro, professor, para falar um pouquinho sobre as dúvidas que ficaram sobre o processo eleitoral e de como que é feito a escolha e a posse de agora para frente, porque não é um ato único, que é só a consulta pública, tem algumas etapas e surgiram algumas dúvidas, professor, e eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouquinho de agora para frente como são feitas as coisas até o dia da posse do senhor, dia 4 de maio, não é isso? De 2024. Bom dia, professor. Bom dia, Sabrina. Na realidade, depois da consulta pública, existe a inscrição dos candidatos para a formação de uma lista tríplice que é submetida ao colégio eleitoral. O que aconteceu é que teve uma reunião no dia 6/12, agora 6 de dezembro, em que o colégio eleitoral se reuniu e o colégio eleitoral, então, por aclamação, por unanimidade, definiu respeitar a consulta à comunidade. A gente sabe que no colégio eleitoral existem muitos membros da comunidade que foram eleitos pela comunidade para estar lá representando a comunidade nesse colégio eleitoral. Existem também chefes de departamento que são eleitos pelos pares, assim como coordenadores de cursos que são também eleitos pelos pares. O que no colégio eleitoral não é talvez a estratégia melhor, é que existem pessoas nomeadas pela autoridade institucional, como o caso de pró-reitores, diretores e coordenadores de atividades administrativas ou acadêmicas específicas, que, na realidade, não representam de uma forma tão clara a comunidade. Mas a gente tem uma expectativa muito grande que agora, no dia 19, que foi marcada a reunião do colégio eleitoral, a chapa vencedora na consulta à comunidade, a nossa UFLA com Escoufro e Jackson, ela seja a chapa referendada, inclusive com o Escoufro como a primeira opção, o professor Jackson como a segunda opção e a representante da chapa vencedora, a professora Ana Paula, como a terceira opção, como reza a tradição da UFLA. Na tradição da UFLA, em todas as eleições anteriores, é a chapa vencedora que acaba compondo a lista tríplice. E, amparados na definição do dia 6/12, de que o colégio eleitoral demonstrou por aclamação que seguiria a consulta à comunidade, então nos inscrevemos, eu, professor José Escoufro, o professor Jackson e a professora Ana Paula. Infelizmente, outros candidatos que perderam na consulta à comunidade também se inscreveram. Não sei qual o objetivo deles, mas eles se inscreveram, o que afronta a tradição, a história da Universidade Federal de Lavras. Bom, passando então no colégio eleitoral, a atual gestão, antes de completar 60 dias, ou seja, até o dia 4 de março, antes de completar 60 dias do encerramento da gestão,
Então, no dia 4 de março é o prazo máximo que ela tem para encaminhar para o MEC esta lista tríplice acompanhada, né, do currículo das pessoas, né? E a gente espera que a atual gestão não também utilizem os prazos máximos, embora eles sejam amparados por lei, mas para evitar qualquer desconforto, qualquer prejuízo, a gente espera que o encaminhamento ocorra antes da data de 4 de março. Bom, feito isso, o MEC faz uma verificação de todos os candidatos da lista tríplice e, no dia 5 de maio, ele, então, dá posse ao candidato, né, cujo presidente da República já várias vezes definiu que aquele que é o mais votado e aquele que é o mais votado pela comunidade é o que será nomeado. Então, a gente estará tomando posse, se Deus assim quiser, no dia 5 de maio de 2024. É um intervalo grande ainda, Sabrina. O ideal é que esse intervalo fosse um intervalo muito menor, né, para que a gente desse vazão aos anseios da comunidade. A comunidade demonstrou claramente que anseia por mudanças e mudanças muito positivas, né? Mudanças que tragam felicidade a cada um, que a pessoa saia de casa absolutamente feliz por vir trabalhar na UFLA, por vir ensinar e ajudar a formar não só excepcionais técnicos, mas ótimos cidadãos e desenvolver pesquisa, inovação e extensão de maneira que a gente possa contribuir de uma forma complementar e muito importante com produtos que melhorem a qualidade de vida da população brasileira. Professor, voltando um pouquinho ao próximo passo, que é a composição da lista tríplice. Pelo que o senhor já externou aqui a confiança, né, no Conselho, mas existe aí um temor da comunidade de que a lista tríplice seja composta por pessoas que não foram eleitas na consulta pública. Mas, tradicionalmente, o Conselho coloca as pessoas que foram eleitas, né? A chapa que foi eleita, que, no caso, o nome do senhor está na composição, foi colocada para ser colocada na composição da lista tríplice, o vice-reitor eleito, que é o professor Jackson, e uma terceira pessoa, que é a fiscal. O que o senhor acha que, nesse momento, há motivos para temer que o Conselho venha a não a praticar algum ato que não seja democrático e colocando nomes que não tenham sido eleitos nesta lista tríplice? Na realidade, Sabrina, a gente já teve eleições aqui na UFLA em que a diferença entre o vencedor e o perdedor não passou de 14 votos. E sempre houve muita grandeza de todos os que perderam o pleito de respeitar a vontade da comunidade, ou seja, respeitar a maioria, ainda que pequena, mas principalmente de preservar a história democrática e preservar a história de todos aqueles que ajudaram a construir essa instituição. Então, a tradição nas várias eleições anteriores sempre foi nesse sentido. Eu não tenho dúvidas de que, tendo obtido mais de 70% dos votos que a chapa da situação, que está demonstrado de uma forma muito clara
a preferência da comunidade por mim e pelo Jackson. Eu não tenho dúvida de que, ao ser rejeitada por 72% da comunidade uma chapa e por 76% da comunidade a outra chapa, que elas não têm nenhum, mas nenhum conteúdo moral, ético, legal para reivindicar a sua posição para ser reitor dessa universidade. Até porque eu tenho certeza que a comunidade não aceitaria. E até porque, olha bem, nós temos dois elementos muito preciosos, Sabrina. Um foi a vontade esmagadora da comunidade pela chapa Escolfro e Jackson. E o segundo é a ata da reunião do Conselho do Colégio Eleitoral do dia 6 de dezembro, que diz que irá respeitar a decisão da comunidade. Então, no dia 19, qualquer coisa diferente disso, ela significa uma ruptura institucional gravíssima que coloca a Universidade Federal de Lavras em risco, um patrimônio do povo lavrense, do povo mineiro e do povo brasileiro em risco, e mais ainda, nos dá lastro para que, com todos os relacionamentos que nós temos, que a gente chegue ao ministro da Educação e ao presidente da República e mostre claramente que houve uma tentativa de golpe para a escolha de reitor dessa universidade. No entanto, Sabrina, é muito importante, mas muito importante mesmo, a confiança que a gente tem nas pessoas do colégio eleitoral. Os nossos professores e professoras têm muita honra, têm muita ética, têm muito caráter. Os nossos técnicos têm muita honra, têm muito caráter, têm muita ética. E os nossos discentes, que ainda estão em formação, mas eles têm como referência essas professoras, essas pessoas de muita honra, de muito caráter e de muita ética. Então, eu tenho certeza que, mesmo que alguns dessa instituição tentem puxar o tapete, mas o nosso colégio eleitoral, representante real da comunidade da UFLA, não se submeterá jamais e mostrará o quão ética é a comunidade dessa instituição. Então, agora os olhos se voltam para o dia 19, não é isso, professor? 19, que vai ter a escolha da lista, e que esperamos, né, que a democracia vença e que a lista venha realmente ser composta pelos nomes vencedores da consulta pública, que é o professor Escolfro, o professor Jackson e a terceira pessoa, representante da chapa vencedora. Então, agora, acreditamos no Conselho, queremos ver o resultado aí dia 19, com certeza, que a democracia vença. Sim, eu não tenho dúvidas da integridade do nosso colégio eleitoral e que esse colégio jamais se submeterá a práticas autoritárias, desrespeitosas, maldosas e que contrariam toda a ética e, mais que tudo, Sabrina, que contrariam o berço de cada um, porque todas essas pessoas são pessoas que já demonstraram ao longo da sua história ser um exemplo de profissional, de técnico, de cientistas, como estudantes, mas também, ao longo das suas vidas, já demonstraram o quão íntegras e o quão respeitosas a todos os preceitos
democrático elas são. Então, assim, eu tenho uma confiança absoluta que nós vamos ter uma votação esmagadora, não uma votação simbólica, mas uma votação como foi a reunião do dia 6, uma votação basicamente de aclamação, ou seja, praticamente de todo o colégio eleitoral votando em escôforo e depois alguns votos para o professor Jackson e alguns para a professora Ana Paula, poucos, porque é muito necessário a nossa comunidade deixar de forma muito clara que ela mantém a tradição, mantém a ética, mantém o respeito e que ela vai passar para a história mostrando que o nosso colégio é um colégio de pessoas de bem e dispostas a ir contra tudo e contra aqueles que querem macular esse momento de uma forma contundente, com aclamação nos votos na chapa Escôforo e Jackson. É isso aí. Vamos esperar dia 19. Professor, muito obrigada por mais uma vez nos receber aqui. Já é a segunda vez que o senhor nos recebe aqui depois da eleição. Isso demonstra aí uma abertura da universidade para com a imprensa de Lavras. Então, em nome da imprensa de Lavras, eu agradeço. Bom, Sabrina, eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, eu quero deixar uma mensagem à comunidade da UFLA e à comunidade lavrense. A comunidade da UFLA, nós vamos fazer uma gestão focada nas pessoas, em gente, no ser humano. Nós vamos devolver a felicidade aos docentes, aos técnicos, aos discentes. Nós vamos ter respeito, sensibilidade, buscar incessantemente a união e nós vamos sim inovar, reinventando a UFLA em todos os quesitos. E a comunidade de Lavras e região, nós vamos sim criar mecanismos para que a gente estabeleça uma relação tão forte, tão entrelaçada entre a UFLA e a comunidade lavrense, que vai ser muito difícil separar UFLA da cidade de Lavras e Lavras deste diamante que a cidade possui, que a comunidade possui, que é a UFLA.